Amém? João 9? Diz bem assim: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: nem ele pecou e nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Amém? Senhor Jesus, te agradecemos pela sua palavra. Senhor, ela é transcendente às gerações, aos anos, às décadas, e ela continua tão viva, Senhor, como foi ela naquele dia, Senhor, no qual o Senhor curou aquele cego. A tua palavra nos garante que tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente, afirmado nessa verdade que estamos aqui, Senhor. Por isso, trabalha no nosso meio, que o nosso entendimento e discernimento para as verdades espirituais seja aberto, para que possamos, Senhor, comer, tomar a boa parte, Senhor, e ela não seja tirada diante das preocupações e dos cuidados da vida. Em nome de Jesus, Pai, essa casa é sua, esse tempo é seu, Senhor, esse momento é reservado para que o Senhor fale conosco. Fala, Senhor, que os seus servos te ouvem. Amém. Amém. E pode se assentar. Pegarei um pouco do gancho da pregação da Suelen, né? Ela reforçou bastante sobre como Jesus passou e olhou para aquele cego quando ninguém olhou, né? E Jesus estava passando e ele viu aquele cego de nascença. E é engraçado, porque Jesus só estava passando e quem viu o cego foi Jesus. Em tantas histórias, a gente vê pessoas chamando a atenção de Jesus para a situação delas. Mas nesse caso, não existe menção de que aquele cego gritou, de que aquele cego se desesperou, que aquele cego surtou, clamou. Não, foi Jesus que passou e viu aquele homem. E isso já desconstrói uma cultura dentro da igreja, em nome de Jesus aqui não, mas sobre um egocentrismo de Deus, que se a gente não tiver ações extravagantes, a gente não chama a atenção de Deus. É uma verdade que tivemos personagens na palavra de Deus que subiu numa árvore, como Zaqueu, para ver Jesus. É verdade que a palavra fala de uma mulher cananeia que foi até Jesus e a adoração dela foi tão extravagante, ela se humilhou tanto diante do Senhor a tal ponto de se comparar com um cachorrinho. Ela aceitou essa comparação. Também tivemos outro cego, que ele gritava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então eu não estou aqui falando que é errado você chamar a atenção do Senhor, mas eu quero dizer que Jesus, Ele não olha para você porque você está gritando demais. Ele pode olhar porque você gritou, mas não é isso que faz o Senhor te olhar. O que faz o Senhor te olhar é muitas vezes nós estarmos no lugar onde devemos estar. Existe um ditado popular no mundo, se eu não me engano foi Einstein que falou, que o significado de loucura é fazer repetidas vezes as mesmas coisas. O significado de loucura é fazer repetidas vezes as mesmas coisas. Mas quantas vezes Jesus ele precisa que todos os dias estejamos no mesmo lugar, até que o céu se abra e Ele faça chover sobre a nossa vida. Esse homem, ele estava ali paradinho. A Bíblia não fala que ele chegou ali naquele momento, que aquele era um ponto novo onde ele estava mendigando, porque não preciso, né, abrir o leque que geralmente os cegos daquela época, eles tinham até licença para mendigar, porque eles não podiam exercer uma profissão, e como homem, ele precisava de alguma coisa. Muito provavelmente ali já era um lugar cativo dele. Eles não ficavam rodando, parando em vários lugares, como às vezes a gente vê hoje. Mas não, ele era ali um lugar cativo dele. Geralmente, normalmente, naquela cultura, eles ficavam num só lugar. Mas naquele dia, ele continuou no mesmo lugar, só que uma coisa mudou. Não era ouro e nem prata que chegou às mãos dele para mudar a história dele, mas foi Jesus que chegou naquele lugar. E talvez você está aqui e você fala: Senhor, todo dia eu estou fazendo a mesma coisa, todo dia do mesmo jeito, todo dia eu vou para o mesmo lugar, todo dia eu estou agindo desse jeito, eu não estou vendo nada acontecer. Mas o Senhor, Ele fala lá em Apocalipse, essa é a perseverança dos santos. Os santos no Senhor Jesus, eles são o quê? Perseverantes. Eles continuam posicionados e só sai se o Senhor falar, sai.
Se o Senhor não dá uma ordem direta, sai de onde você está, permanece. Ainda que seja cansativo, ainda que às vezes seja humilhante, às vezes é difícil sim, mas permanece. Porque o Senhor Jesus sabe o momento que Ele vai passar ali e Ele vai liberar a cura para a sua vida. Mas a palavra fala assim, de pessoas que chamaram a atenção de Jesus. E aquele cego não foi uma dessas pessoas. Enquanto as culturas, na verdade Jesus fala dos fariseus que faziam jejum, e eles colocavam a cinza na cabeça, e eles deixavam um semblante descaído para mostrar para todos como eles estavam sofrendo naquele processo de não comer por amor a Deus, tudo fruto de vaidade. Mas a palavra fala de um cego, de um mendigo, de um homem que estava ali, só esperando, o que vai ser da minha vida? Porque a palavra continua dizendo, que Jesus, ele já era uma pessoa conhecida. Rita, onde está isso? Vamos lá no capítulo 9, 22. Verso 22 já fala assim. 22 não, perdão meus irmãos. Essa altura do campeonato, aliás, é isso mesmo, 22. Os seus pais disseram isto, que não sabe o que aconteceu, porque temiam os judeus. Porquanto os judeus já tinham resolvido que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, seria expulso da sinagoga. Então, a essa altura do campeonato, Jesus já era uma figura. Jesus já era conhecido. Então, eu imagino que Jesus entrando naquele lugar, existia uma multidão. As pessoas deviam estar, Jesus, Jesus, Jesus. Então, aquele homem era cego, mas ele não era surdo. Então, ele sabia que alguma coisa estava acontecendo, mas ele não gritou. Mas, Rita, por que ele não gritou? Quantas pessoas a gente vê gritando? Porque a palavra lá no capítulo 9, 32, vamos lá, diz o quê? Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Em toda a palavra de Deus, esse foi o primeiro episódio que um cego de nascença tinha sido curado. Eu imagino, se ele era pequeno e os pais contavam histórias para ele, ou ele ouvia nas portas da sinagoga, porque ele não podia nem entrar aonde os fariseus estavam, os sacerdotes, porque ele era considerado cerimonialmente impuro. Mas eu imagino ele ouvindo as histórias, que um dia Deus abriu o mar vermelho. Aí ele ouviu a história, que o profeta se deitou sobre uma criança, e aquela criança foi ressuscitada. Ouviu outra história, de que um rei estava doente, e o Senhor mandou fazer um emplastro, e ele foi curado daquela doença, e os anos de vida foi acrescentado. Mas ele nunca ouviu uma história, que um cego de nascença tinha sido curado. E quantas vezes estamos na casa do Senhor, e a gente acredita que a gente até tem uma causa justa, mas a gente nunca viu Deus fazer aquilo que a gente precisa na vida de outra pessoa. A minha causa é até justa, Senhor, mas por que o Senhor vai olhar para essa situação? Senhor, eu ainda não ouvi nenhum testemunho, nenhum milagre que o Senhor fez dentro dessa causa na vida de uma outra pessoa. Mas eu quero dizer que existia dia marcado para essa história ser colocada na santa palavra do Senhor. E a história ia começar a ser mudada na vida daquele cego. Não importa se não existem histórias ou milagres como os seus, meu amado. Hoje é o dia que o Senhor marcou para que a glória dele se manifeste na minha vida e na tua vida. E tudo que a gente precisa fazer é continuar posicionada onde ele chamou. Às vezes é difícil sim, mas ninguém disse que servir Jesus seria fácil. Parece que às vezes o nosso problema é muito grande, e ninguém nunca resolveu algo igual nós. E às vezes as pessoas, eu acho engraçado que aquele cego, ele não abriu a boca para falar nada, mas quantas pessoas tinham alguma coisa para falar dele, Ai, coitado, gente, nasceu cego. Quem pecou? Gente, até os discípulos. Vamos ser honestos, os discípulos andaram com Jesus, Jesus já era uma figura conhecida, Jesus já tinha feito muitos milagres, Jesus já tinha perdoado muitos pecados, e a preocupação daqueles homens era qual? Jesus, fala aí para nós, quem pecou? Resolve aí esse dilema, todo mundo quer saber mesmo? Conta aí para a gente. E quantas vezes as pessoas olham para a gente nos medindo abaixo, tentando entender por que a gente está passando tão grande tribulação. Mas a resposta de Deus para a nossa vida é para que se manifeste a glória de Deus. Certa vez eu li uma frase e eu guardei no meu coração: se essa tribulação te levou a ajoelhar e orar, você já é abençoado. Porque quantas pessoas passam uma vida inteira sem ter um momento de intimidade e conexão com Deus,
e está procurando paz numa viagem, está procurando paz num emprego melhor, está procurando paz num casamento. Não, se eu casar, se eu tiver a minha casa, se eu tiver meu carro, aí sim eu vou ter paz. E não vai demorar muito para alcançar todas essas coisas e ver que nada disso traz paz. Nada disso traz contentamento, porque a carne, quando não está morta em Cristo Jesus, ela só quer mais, não existe satisfação. Mas a palavra diz também que nele há um rio que brota para a vida eterna, e se nós bebermos dessa água, nós não teremos mais sede. Não quer dizer que nunca mais você vai voltar na casa de Deus, mas quer dizer que você já encontrou o contentamento, você encontrou a satisfação. Você já sabe que assim, meu casamento hoje não está muito legal, mas tudo bem, eu tenho Jesus. Meu emprego, eu estou sendo afrontado, mas tudo bem. Eu trabalho para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e Ele é o governo do mundo. Eu estou sendo perseguido na minha fé, mas tudo bem, porque os santos homens foram perseguidos. Você entendeu? Quem está em Cristo tem uma resposta para tudo. Ele tem contentamento na palavra de Deus. Então nessa noite, meu amado, peça: Senhor, eu quero meditar nessa palavra. Aquele cego não tinha nenhuma história como a dele, mas hoje eu tenho um livro cheio de histórias para me encorajar na minha fé de que Deus é comigo. Meus filhos gostam de ver Carrossel, porque eu sempre confundo com Chiquititas. Eles gostam de ver Carrossel. E eu acho muito engraçado, porque tem o George, né? O George. Ele é um menino muito rico, ele tem todos os brinquedos do mundo, mas ele não tem amigos. E isso me mostra como as verdades espirituais, elas transcendem o ambiente do Evangelho. Porque a verdade é, quando a gente é muito farto de coisas, as pessoas não são suficientes. E a verdade é que na nossa jornada cristã, a gente vai ter algumas faltas. Porque quando a gente tem muita largueza, quando a gente tem muito de tudo, isso concorre com a presença de Deus. Falta tempo porque tem muito trabalho. Falta tempo porque está passeando demais. Falta tempo porque você está gastando aquele dinheiro, porque está na conta, eu preciso de mais, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer... E acaba que tantos bens, tantas larguezas, tira o Deus Emanuel do nosso lado. A verdade é que se nós somos uns Georges da vida, achando que vamos chegar na igreja e ter tudo, a gente ainda não entendeu o Evangelho, porque o Evangelho já diz, ele é renúncia. Você vai ter que renunciar algumas horas no seu trabalho para estar aqui congregando, porque ele é a primazia. Você vai renunciar alguns momentos, meu amado, com os seus filhos, com o seu marido, porque você vai ter que dar o teu culto ao Senhor racional. Nossa, mas seria um tempo que a gente veria TV, ficaria junto, é como o pastor falou, às vezes eu mesma, porque o meu dia é muito intenso, eu ponho um fone, eu vou ouvindo a palavra, eu ouço muito. Não é a mesma rotina do meu marido. Como eu sou uma mulher em submissão e sábia, meu marido fala, não, a gente vai ver um curso, a gente vai ser ministrado. Às vezes eu penso, meu Deus, fui ministrado o dia todo. Mas tá bom, amor, vamos lá. Às vezes eu estou até cansada, mas eu vou, porque é a minha forma de encorajar meu marido, porque no trabalho dele ele não pode fazer isso. Eu tenho uma flexibilidade sim, na qual eu ponho meu fone, eu vou trabalhar, ninguém me chama, no máximo as crianças, mas eu consigo se alimentar do tempo todo por isso. Ele não tem essa flexibilidade no serviço dele. Então ele chega em casa e fala, vamos mulher, comer comigo a comida espiritual? Vamos. Pega o meu filho, vamos se alimentar do Senhor? Vamos. Porque é só isso que pode sustentar a nossa casa. É isso que nos encoraja. E voltando ao começo, os discípulos perguntam, quem pecou? E Jesus disse, ninguém. Mas isso aconteceu para que se manifeste a glória de Deus. E o que é isso? O que é a manifestação da glória de Deus? A gente sempre atrela a cura, e a cura é a manifestação da glória de Deus. Mas a própria doença daquele homem, a própria cegueira, já era a manifestação da glória de Deus. Porque quantas pessoas foram mexidas naquele dia? E talvez você não entende o poder de testemunho que há na tua vida. Às vezes a gente olha para a gente e fala, meu Deus, mas por que você deixou chegar nesse ponto? Senhor, o meu casamento quase acabou. Olha quanta ferida dentro da minha casa ou nos meus filhos. Senhor, olha o meu serviço, Senhor. Não dá mais. Olha quanta... Sabe, se eu posso aqui tentar trazer alguns exemplos de problemas, eu não preciso. Cada um de vocês tem a sua história.
E quantas coisas a gente fala, Deus, por que você deixou chegar nesse ponto? Porque talvez se não chegasse nesse ponto, você não despertaria para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Aquele cego, de uma hora para outra, se tornou um grande missionário. Eu não sei, eu só sei que vejo, e foi Jesus que me curou. Tem hora que os clímax, aquelas situações que se tornam os improváveis do milagre, elas acontecem na nossa vida, para que nós nos movamos agora desse lugar, que a gente antes estava parado, para que a gente se levante e fale do nome de Jesus, porque muitas vezes a gente não fala quem Ele é. Às vezes precisa sair as muletas. A verdade bem é que todo mundo aqui tem fé, porque como foi falado aqui, o emprego está certinho, o casamento está certinho, os filhos estão certinho, mas como disse a Aline, basta tirar a muleta da tua fé. Será que você vai murmurar ou será que você vai orar? Às vezes as amuletas, tudo está bem, mas às vezes a muleta precisa sair, e a gente começa a ver o nosso verdadeiro coração, aonde ele está. E apesar de Jesus falar que o fruto daquela doença não era pecado, a palavra me diz também que muitas vezes o fruto de doenças na nossa vida é pecado. Eu gosto muito, nós que ministramos a palavra do Senhor, a gente tem uma responsabilidade muito grande de falar da palavra com equilíbrio, porque uma coisa que eu colocar errado aqui, você vai sair se achando, né, o melhor dos melhores do planeta Terra. E na verdade a gente nem entra na casa de Deus para sair o melhor do planeta Terra. A gente entra aqui para sair humilhado, para a gente entender que Ele é tudo em todos e nós não somos nada. A sentença sobre Adão foi o quê? Você é do pó, e para o pó você vai voltar. E eu estou aqui para dizer que você é pó, e para o pó você vai voltar. Mas dentro de você habita o poder dos poderes. E se você deixar esse poder fluir da sua vida, você vai para o pó, mas você não vai ficar lá. Porque existe uma ressurreição me aguardando e te aguardando. E é para esse grande dia que nós estamos aqui sendo ministrados. O milagre do Senhor, ele tem propósito. Mas às vezes a gente quer um milagre para a gente sair daqui e cumprir uma agenda. Porque a gente tem que trabalhar, porque eu tenho que produzir. Eu quero um milagre, Senhor, porque eu quero fazer e acontecer. Às vezes a gente quer que os nossos filhos sejam bem-sucedidos. Isso é muito triste. Para que as pessoas vejam o quão longe eles chegaram. Meu amado, não queira que teu filho faça uma faculdade, vá para um bom emprego, para você falar para o vizinho onde teu filho chegou. Queira que teu filho vá para o céu, porque se ele estiver caminhando lado a lado com Deus Emanuel, eu quero dizer, meu amado, que ele vai viver em dupla honra. Você não vai precisar se preocupar com o emprego, não vai precisar se preocupar com o salário. Se ele for um gari, ele vai ser o melhor, ele vai ser honrado, vai ser condecorado, vai ser o chefe deles. Às vezes a gente está muito terreno, a gente quer que os nossos filhos voem alto, mas é alto para longe de Deus. Mas que seja a noite da nossa visão, assim como daquele homem ser curada. Porque quando os olhos dele foi aberto, a primeira coisa que ele viu foi quem? Jesus. Meu Deus, ele viu Jesus. Os olhos dele foi aberto. Ah, Rita, ele teve que voltar lá no caminho, mas ele viu Jesus. Ele não deve ter parado em lugar nenhum, lavou os olhos e voltou para Jesus. Que venha ser tempo da gente lavar os nossos olhos e nos voltar para Jesus. A palavra conta, meu amado, que muitas vezes as pessoas, assim como aquele homem, elas não nos enxergam. Muitas vezes a gente está andando por aí, as pessoas nem imaginam as dores que tem dentro da gente, as tribulações que a gente enfrenta. Eu não vou usar a palavra ansiedade, porque a palavra nos diz para não sermos ansiosos. Mas às vezes tem um excesso de cuidado demasiado dentro da gente. E a gente está borbulhando, a gente está com o coração palpitando, a gente está ofegando. E as pessoas não estão vendo nada disso. E muitas vezes, para você não se achar o melhor, porque a Rita é verdade. Porque às vezes a gente ouve uma palavra dessa, né? E é um prato cheio para o coach. É verdade, Rita, ninguém me vê. Mas eu quero dizer que muitas vezes você passa e você não vê o teu irmão também. Quantas vezes, meu Deus, terça-feira, ainda eu pensei em mandar mensagem para a Aline para perguntar, né, se estava tudo bem, porque o Neilton e as meninas sempre vêm. E eu pensei em mandar mensagem para perguntar se estava tudo bem. E não mandei. Aí quando o pastor conversou com o Neilton, né, o Carlos conversou com o Neilton, contou a história para mim, eu falei, meu Deus, eu pensei em mandar mensagem. Eu só pensei assim, eles não vieram, mas eu pensei, poxa, devem ter passeado, né, foi curtir o feriado e tal, legítimo, não vou atrapalhar. Mas às vezes a gente também não está vendo a dor das pessoas. Às vezes a gente quer que todo mundo mande uma mensagem, mas você mandou uma mensagem para alguém? Você se preocupou com o coração de alguém? Já não é mais sobre
a gente ser visto. Mas a verdade é que a gente está correndo tanto que nem a gente está vendo as pessoas. Mas que seja tempo do Senhor abrir os nossos olhos, e já não seja mais sobre o meu ou o teu milagre, mas para que as pessoas também sejam vistas por nós, e nós possamos ser essa nuvem de testemunho. Gente, eu amo Hebreus, quando ele fala bem assim, lá, se eu não me engano, no capítulo 11 ou 12, na galeria dos heróis da fé, e ele fala de todos os heróis da fé, e termina assim, e cercado por tamanha nuvem de testemunho. Você já parou para pensar o que é uma nuvem? Uma nuvem, quando a gente vê no céu, se ela cobre o sol, ela faz uma sombra. Gente, como é bom ter uma sombra quando está calor, né? Principalmente quem anda na rua o dia inteiro já sabe disso. Como é gostoso ter essa sombra sobre a gente. Muitas vezes a nuvem vem acompanhada também do quê? De uma brisa. Então, olha só, o Senhor está falando que você é uma nuvem de testemunho. Sabe o que é uma nuvem de testemunho? É que o teu testemunho, aquilo que ele faz na sua vida, tem o poder de refrigerar as pessoas. É exatamente como a Aline falou, eu vim contar, porque às vezes alguém está precisando ouvir isso. E aquilo que Deus faz na sua vida, meu amado, não é motivo de vergonha, não é para você falar, porque tem gente que vive os milagres com Deus, mas depois não volta para contar não. Foi os 10 leprosos, só voltou quantos? 1. Jesus não deixou de curar. Porque o intuito do Senhor ali, quando fez o milagre, não é para que todo mundo voltasse só não. Eles já eram um testemunho, porque todos sabiam quem eles eram. Eles eram leprosos. Mas quando o Senhor nos cura, Ele espera que nós voltemos a Ele. E sejamos essa nuvem de testemunho. Mas às vezes a gente se intimida tanto, porque não é o mesmo milagre do irmão, porque não é a mesma bênção do irmão, porque o irmão conseguiu isso, o meu é só isso. E a gente diminui o tamanho cuidado de Deus com umas coisas tão pequenininhas na nossa vida. É exatamente como a Aline falou, às vezes parece que é tão pequeno. Mas gente, que Deus grande é esse, que é uma coisa tão pequena, mas Ele cuida mesmo assim. É Ele falando o quão pai, o quão amoroso, o quão cuidadoso, o quão valioso você é para o Senhor. E aqueles homens, a preocupação deles era o quê? Jesus, quem pecou? E gente, ainda que se o pai ou a mãe daquele cego tivesse pecado, em 1 João capítulo 1, verso 9, se você quiser abrir, pode abrir, mas eu vou tentar dar uma corridinha. Em 1 João capítulo 1, 9 diz o quê? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ainda que alguém tivesse pecado, quantas vezes aqueles discípulos devem ter ouvido? Se levanta, anda e vai, não peques mais. Porque o Deus que cura é o Deus que santifica. Ainda que ele tivesse pecado, meu amado, o Senhor é poderoso para santificar. E como eu disse, o nosso trabalho aqui como ministro da palavra de Deus não é reduzir a Bíblia a alguns poucos versículos. Vamos lá para Deuteronômio 30, 19. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Esse eu vou abrir para ler com vocês. Deuteronômio, capítulo 30, já os finalmente de Moisés para o povo. Deuteronômio, capítulo 30, verso 19, diz bem assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti. Ou seja, o que Moisés está falando? Deus está falando através de Moisés. O céu e a terra está vendo o que está sendo colocado diante de vocês. Hoje eu proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivam, tu e a tua semente. Olha só o legado. As suas escolhas vão repercutir aonde? Nos seus filhos. Aquilo que você faz hoje, as suas decisões, elas perpetuarão na sua semente. E é daí que eles perguntaram: Jesus, quem pecou? O pai ou ele? Gente, como que bebê peca, né? Acho que a Sueli até falou, gente, é bizarro pensar num feto pecando, né? E verso 20. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele. Então, como a gente escolhe o caminho da vida? É literalmente uma rota que eu falo, gente, vem cá, esse caminho aqui está escrito vida, segue por ele que vai dar tudo certo até o final. Não. O caminho da vida é quando nós ouvimos a voz do Senhor, quando nos achegamos a Ele.
E nessa noite, essa é a pergunta que fazemos para nós. Muitas vezes nós nos chegamos diante do Senhor e nos queixamos dos nossos próprios pecados. Se há pecado, temos um Deus que cura, um Deus que santifica, um Deus que nos coloca numa nova rota. A palavra, em 2 Samuel, capítulo 12, verso 15 e 20. Quem quiser abrir, pode abrir, irmãos. Eu vou ler aqui na minha versão. Mas o capítulo 12, do verso 15 ao 20 de 2 Samuel, diz assim: Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias deu à luz a Davi. Presta atenção. Urias já estava morto. A mulher era de quem para Deus? De Urias. Deus leva a sério esse negócio de aliança, cuidado. Vai entrar numa aliança, pensa no que você está fazendo, porque Deus leva a sério. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança. Davi jejuou e vindo passou a noite prostrado em terra. Então, os anciãos da sua casa se achegaram a ele para levantar da terra, mas ele não quis e não comeu com eles. Olha só, ele está lá jejuando, ele está prostrado em terra, deve estar falando com Deus, clamando a Deus. Foram lá, se levanta, Davi, vamos comer, vamos fazer alguma coisa, senão é você, né, que vai ficar doente. Davi não foi. E ao 7º dia, morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer a ele que a criança era morta, porque diziam: eis que, estando a criança viva, lhe falávamos, porém ele nem ouvia a gente. Como agora vamos dizer que ele morreu? Ainda mais agora ele se afligirá. Viu, porém, Davi que os seus servos cochichavam do lado dele, entre dentes, e entendeu que a criança estava morta. Pelo que disse aos seus servos: a criança morreu. A criança morreu? E eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra. O que ele fez agora? Se lavou, se ungiu, mudou as vestes e foi para a casa do Senhor e o adorou. Depois pediu pão e se alimentou. Gente, até a gente olhando e falando: meu Deus, eu entendo. Tem hora que a gente entende. Davi teve erro, mas eu entendo porque esse cara teve o coração de Deus. O filho tinha acabado de morrer. Ele se levantou e ele foi trocar a roupa. Ele se levantou e foi para o lugar mais improvável. Ele foi para a casa de Deus. Eu nunca perdi um filho, mas eu perdi uma sobrinha e vi a dor da minha irmã. E eu não imagino como deve ser perder um filho. Mas aquele homem foi adorar a Deus. Porque ele entendia que os caminhos de Deus são mais altos do que o dele. Ele entendia que ele clamou ao Senhor. E se ele clamou ao Senhor, o Senhor sabe o que faz. E é nesse nível de fé que o Senhor está chamando você para andar. O Senhor, Ele nos convida: não andeis ansiosos. Isso não quer dizer que não haverá preocupações nessa vida. Mas quer dizer que quando a preocupação chegar, você fala: Deus, eu não dou conta. Toma ela, porque eu lanço todo o meu fardo sobre o Senhor, porque o teu jugo é suave e o teu fardo é leve. Eu não vou me deitar mais, Senhor, e perder a noite de sono preocupado com essa causa, mas eu entreguei na tua mão. E se eu não dormir, Senhor, é porque eu vou estar ajoelhado diante do Senhor, é porque eu vou te buscar, Senhor, é porque eu vou me encher de ti, é porque eu confio, Senhor, que o Senhor sabe o que faz. Os seus caminhos são mais altos dos que... Os meus caminhos, diz o Senhor, são mais altos que os vossos caminhos. E eu sei os pensamentos que tenho para vós, que são pensamentos de paz e não de mal. A diferença é que muitas vezes os nossos sonhos, eles são divergentes sim dos sonhos de Deus. O problema daquele cego não foi o pecado dele. Ele era um feto, ele nasceu cego. O problema não foi o pecado do pai e da mãe, porque Jesus atestou isso. Eu não quero dizer que aquele homem e aquela mulher não tinham pecado. Todo mundo aqui tem pecado. A diferença é que a gente escolheu não andar na vida de pecado. A gente sabe que é pecado e a gente foge dele. E quando a gente cai, a gente pede perdão e fala: Senhor, me santifica, me purifica e me lava. Mas a palavra diz que um dia o pecado entrou no mundo. Meu Deus, a gente precisa ler isso. Gênesis capítulo 3. Aliás, a gente sempre tem que ler a Bíblia, né, gente? Quem não lê a Bíblia, não tem jeito, não vai para o céu, preciso dizer. Um dia, conversando com a minha prima, a Marcela, eu lembro que ela falou para o meu primo Caio, acho que ele tinha dificuldade de ler a Bíblia, a gente era tudo moleque, criança, e ela falou assim, bem rígida com ele: se não lê a Bíblia, não vai para o céu, porque como você vai saber o caminho do céu? Gente, a gente era menino, morava em Aperibé, tantos anos atrás, mas é uma coisa que eu ainda lembro até hoje. A bússola te guia para o céu. Se você não ler esse livro, vai chegar um DL da vida aqui,
os coachings, e vai falar que todo sonho que está no teu coração é sonho de Deus. Gente, nem todo sonho. Aí a gente amadurece e fala, meu Deus, por que eu sonhei aquilo? Eu queria ser médica. Eu fiz 4 anos de medicina, eu estudei muito, eu virava a noite estudando. Eu fui fazer vestibular fora de São Paulo. Meus pais não tinham condições de arcar com uma faculdade de medicina. E muitas pessoas profetizaram. Não vou dizer, não me lembro de alguém falar. Aliás, uma pessoa falou que ia ser médica, mas a maioria me via de branco, eu acreditava, né? Mas, gente, ver a gente de branco pode ser santidade, que Deus está te purificando, está te limpando. E louvado seja Deus, eu não me apeguei a isso. Um dia me perguntaram, você é frustrada por não ter seguido, porque eu desisti de medicina e fui fazer obstetrícia e enfermagem. Eu falei, não. Gente, eu tenho uma alegria tão grande de onde eu estou, porque no lugar onde eu estou, eu posso ter acesso às pessoas que eu não teria de uma cadeira. Eu estou vivendo uma vida que eu não viveria, talvez se fosse atrás de um jaleco. E eu sou totalmente feliz no lugar onde Deus me colocou. E eu posso dizer, não era um sonho que era de Deus para mim, era um sonho meu. E quando o Senhor me despertou, Ele me colocou no lugar certo. Mas a palavra diz sobre o pecado o quê? Gênesis 3, então leia a Bíblia. Porque quando você lê a Bíblia, ninguém te engana. Você, nem todo sonho vem de Deus. Senhor, alinha o meu sonho, alinha a minha vontade. Existe um louvor do FOP que fala o quê? Se pedirmos segundo a sua vontade, Ele nos ouvirá e nos responderá. E tudo que a gente tem que fazer é pedir de acordo com a vontade de Deus. Gênesis capítulo 3. Eu vou ler o versículo 17. Mas aqui são as sentenças que Deus dá sobre a cabeça da serpente, porque induziu Eva ao pecado. É a sentença que Deus dá a Eva, porque Eva sabia que não deveria comer o fruto. Aliás, a gente até brinca lá em casa que Eva sabia tanto, que quando a serpente perguntou para ela falou assim, a serpente pergunta, né? Não é verdade que você não pode comer nenhum fruto? Aí ela fala, não, eu não posso comer daquele fruto e nem pôr a mão, nem tocar. Eu penso que Adão levava tão a sério, que ele falou, mulher, tem uma cerca elétrica, se você pôr a mão, tua mão vai cair, vai dar ruim, nem chega perto. Porque ele levava a sério a ordem de Deus. E a palavra continua dizendo aqui no verso 17... Agora é a sentença para o homem. E a do homem é as mais sérias, né? A Adão, Deus disse, porquanto destes ouvido à tua mulher. Homem, vamos lá. Qual foi o problema de Adão? Dar ouvido à mulher. Gente, quanto casamento, quantos filhos estão desestruturados, porque o homem não é sacerdote dentro de casa. Toma teu lugar, mas toma em Deus. Lê a Bíblia, para quando a tua mulher mandar você fazer a coisa errada, você falar, não vou fazer não. Essa semana o Carlos foi trabalhar na quarta, né? Segunda e terça teve o dia, quarta-feira foi trabalhar, e ele falou assim, ai amor, seria tão bom se pudesse ficar em casa, né? Mais um dia. E a minha vontade, ai amor, fica, dá uma testadinha, né? Mas essa era a carne falando. Aí eu, não amor, isso mesmo, vai trabalhar, o Senhor vai te honrar, temos orado, a porta que Deus abre ninguém fecha, nós temos que ter discernimento. Mulheres, sejam boas conselheiras. Sejam mulheres que estão do lado para ajudar e não para cavar poço. Muito casamento está sendo destruído. Aí fala, o homem fez. Não. Às vezes nós estamos muito mal posicionadas. Encoraja teu marido. Quantas vezes meu marido ajuda a desfraldar a Rebeca? Ele acorda de madrugada, leva ela para o banheiro, porque eu morro, né? Eu tenho muita dificuldade de acordar de madrugada, porque eu perco o sono. Mas ele acorda de madrugada e volta a dormir. Quantas vezes eu acordei, porque... às vezes pela movimentação no quarto, e ele estava lá, ajoelhado, orando, no outro dia estava acordando para ir trabalhar, e quantas vezes o diabo veio para mim e fala, eu acordando e vendo ele orar de madrugada, né, e o diabo falava, vai lá, fala para ele dormir, coitado, mas ele vai trabalhar, eu, sai Satanás, se ele tem um trabalho é porque ele está orando, e a gente precisa se colocar nesse lugar, não é vitimizar o teu marido não, encoraja ele, vai buscar, sabe qual é o sonho de toda mulher? Isso eu ouvi, eu nunca mais esqueci. Não é o teu marido rico, é ter um homem cheio de Deus. Porque se você tiver um homem cheio de Deus, ele não vai te trair. Se você tiver um homem cheio de Deus, ele não vai te trocar por ninguém. Se você tiver um homem cheio de Deus, ele vai cuidar dos seus filhos. Se o seu homem for cheio de Deus, ele vai arcar com a tua casa. Ele vai ser um bom marido. Não quero um homem cheio de dinheiro, porque às vezes não tem valor. Mas se ele tiver Deus, ele tem tudo o que ele precisa. E o Senhor vai sustentar essa casa. E a palavra diz... Você deu ouvido à mulher e por causa disso comeu da árvore que ordenei, dizendo, não coma dela. E por causa disso, maldita é a terra.
Gente, olha a sentença do homem, olha o peso que a criatura carrega. Por causa de você, até a terra é maldita. A partir de agora tem espinho. A partir de agora a colheita vai ser difícil para o resto da humanidade, por causa do que você fez. E a palavra lá em Romanos, capítulo 8, se eu não me engano, no verso 24, mas eu sei que é no capítulo 8, fala que toda a criação aguarda a ansiosa manifestação da glória de Deus em nós, nos filhos de Deus. Mas sabe por que a criação aguarda essa manifestação? É porque o leão precisa sair para caçar, para dar comida para os seus filhos. E o coelhinho inocente precisa morrer. E aquela zebra inocente precisa morrer. A criação está gemendo, porque existe muita morte, muito sangue sendo derramado na terra, por causa do pecado de Adão. E não apenas isso, a partir daquele momento o nosso DNA foi ferido. A partir daquele momento a doença entrou no mundo. O salário do pecado é a morte. E 4.000 anos depois, por causa de um DNA enfermo e doente, uma criança nasce doente, ferida de cegueira. Então talvez você está aí perguntando, porque é o dilema, né, de todo ateu. Ai, se Deus existe, porque existe tanta criança doente? Porque o pecado entrou no mundo, porque o nosso DNA foi ferido pelo pecado. E quando nós somos feridos pelo pecado, tem uma consequência. Mas muitas vezes as provas vêm para que se manifeste a glória de Deus. Não importa como você entrou aqui, não importa as causas que você tem colocado diante do Senhor, mas nós temos um Deus que muda histórias. E quando a gente pensa em quão forte é o DNA, pensa numa criança que está crescendo numa casa, no qual o homem bate na sua esposa, e essa esposa para dormir precisa de medicamento. E para aquela criança isso costuma ser corriqueiro, isso é normal. Porque a minha mãe se sujeita a isso e o meu pai faz isso. E meu pai põe comida dentro de casa. Porque muitas vezes a mulher ainda apanha e fala assim, mas ele põe comida dentro de casa, ele está cuidando da gente. E aquela criança nasce com essa cultura de que isso é normal. E se isso é normal para ele, ele ainda tem amiguinhos que vivem histórias semelhantes, sabe como ele vai crescer? Se for um homem, ele vai casar e ele vai perpetuar a mesma história de violência dentro da casa dele. E se for uma menina, quando ela achar alguém que bate nela, não vai ter problema, porque o pai batia na mãe. Toda a terra foi ferida de maldição por causa do pecado. Mas a verdade é que quando Jesus entra na nossa história, não importa se até aqui a sua família foi desse jeito, não importa se até aqui a tua vida foi um descaso completo, uma história de abandono. Agora Jesus chegou. E quando Jesus chega, Ele tem o poder de mudar a história. Mas nem sempre é de uma hora para outra. Como nós estamos falando desde o começo, essa é a perseverança dos santos. E tudo, se eu fosse falar em pontos, o primeiro ponto seria que tudo que Deus faz na minha vida e na sua vida tem que ser para a glória de Deus. 1 João capítulo 5, 14, diz bem assim, e essa é a confiança que temos com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então é pedir qualquer coisa, Senhor, eu quero ir para Miami, Senhor, eu quero um Camaro, Senhor, eu quero ganhar mais. Meu amado, o que isso vai produzir para o reino de Deus? Mas aprenda a se ajoelhar e orar e pedir, Senhor, eu quero a sua vontade. Ao meu ver, Senhor, eu preciso de um aumento. Mas se esse aumento me tirar desse lugar, junto a Ti, Senhor, não é isso que eu quero. Eu quero que o azeite não falte na minha botija. Eu quero que a farinha não se acabe da minha casa, porque o Senhor tem poder para prosperar. Não é sobre a quantia que você tem no banco, mas é o poder de Deus continuar fazendo sobrenatural na minha vida e na tua vida. E a palavra continua dizendo em Tiago capítulo 4, 3, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar no seu prazer. E existe um versículo, né, que todo teólogo do coaching gosta. Em João capítulo 15, 14 fala, a fim de que tudo que pedires ao Pai em meu nome, eu te conceda. E se eu só lesse esse versículo, talvez você vai sair daqui encorajado, acreditando que tudo vai acontecer na tua vida, tudo vai dar certo a partir de agora. E pode não dar. Mas a verdade é que muitas vezes é necessário passarmos por tribulações. Eu estou lendo um livro sobre o Sermão do Monte, e tem uma
uma oração que o pastor coloca aqui, e que me tocou muito, que fala bem assim: a apresentação dos nossos pedidos deve ser acompanhada de uma sincera gratidão pelas bênçãos imerecidas que já recebemos, e também pelo privilégio de exercitar a fé, quando nos encontramos em uma nova dificuldade. Porque a verdade é que nenhum de nós que estamos aqui, todo dia a gente tem uma causa, todo dia a gente tem um problema, todo dia surge uma coisa nova que nós precisamos entregar nas mãos do Senhor. Mas nenhum de nós que estamos aqui deixamos de receber alguma coisa do Senhor ao longo da nossa jornada. Então, quando se apresentar ao Senhor, não é, Senhor, eu preciso, não. Se achega a Ele falando, Senhor, eu já te agradeço, porque o Senhor já fez tanta coisa. E te louvo também pela oportunidade dessa nova tribulação, porque é uma maneira de eu exercitar a minha fé. É uma oportunidade de mais uma vez eu ver esse mar se abrir, eu ver o quarto homem dentro dessa fornalha. Ah, Rita, você está romantizando as tribulações. Não, não estamos romantizando. Mas a palavra nos diz que no mundo teríamos aflições, mas termos bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Fé em Cristo Jesus. E Ele conhece a raiz das nossas necessidades. Quantas vezes, né? Isso deveria, não sei se é um motivo de alegria ou temor, né? Mas Ele conhecer o porquê nós temos uma necessidade deveria nos causar, pelo menos, temor diante do Senhor. Porque quantas vezes eu vou me colocar como a pregadora da noite, quantas vezes a minha preocupação é chegar aqui e levar um bom sermão, para que a igreja saia daqui edificada, saia daqui transformada, se arrependendo dos seus pecados, porque é isso que a palavra precisa gerar. No final de tudo, você precisa sair daqui entendendo que você precisa ser melhor. E quando eu me propus a trazer um sermão, uma palavra, essa é a minha expectativa. Mas se eu não tomar cuidado com as minhas vaidades interiores, a minha maior preocupação não vai ser apenas a transformação de caráter dos meus irmãos, mas vai ser como vai ficar a minha reputação diante de vocês se algo der errado. Qual é a raiz da nossa necessidade? A minha oração é para que essa pregação entre no teu coração e você seja curado, transformado, restaurado, liberto, se converta dos seus maus caminhos, entenda por que você tem que aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ou será que a minha preocupação é com a minha reputação? Eu descer aqui e receber um tapinha nas costas. Nossa, presbítera, que palavra linda. Nossa, que maravilhosa. Meu amado, eu não preciso de tapinha nas costas. O que nós precisamos é de uma igreja sarada, é sermos um corpo de Cristo que frutifica para a vida eterna. E Ele conhece as nossas necessidades. E eu amo Deuteronômio capítulo 8, verso 2. Deuteronômio 8, verso 2 diz bem assim: e te recordar de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto por esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber onde estava o seu coração, se guardaria ou não os mandamentos. E hoje eu lendo essa palavra, eu falei, meu Deus, como assim? Deus levou aquele povo para humilhar eles no deserto? Parece que eles já eram tão humilhados lá no Egito, não é verdade? Eles saíram quase que fugidos. As mulheres tinham filhos homens, e o rei mandou matar, Faraó mandou matar aquelas crianças. A gente olha e parece que é um bando de coitado, favelado, abandonado, porque, gente, eles não tinham poder de lutar, e eles eram tão grandes em número, que até ao ponto de Faraó ter medo deles. Para mim eles já eram um povo humilhado, mas a verdade é que eles não eram um povo humilhado, eles se colocavam numa situação de humilhação, porque o Senhor diz, eu levei vocês para humilhar vocês. E isso me lembra, quantas pessoas contam as suas histórias tristes, e parece que é porque é humilde, né? Tem gente que fala, ai, passei tanta dificuldade, nossa, a minha vida foi assim, já conhece pessoas assim? Não preciso dar exemplos, né? E às vezes assim, num primeiro momento, parece até que a pessoa, nossa, como ela é humilde, mas não, dentro dela é um poço de vaidade. Parece que ela até está competindo com a sua história de tristeza. Basta você contar que está com uma dor. Ai, meu irmão, nossa, mas você não sabe a minha dor. Aí você conta o teu problema. Não, você não sabe o meu problema. Ele sempre é a vítima. E tem hora que Deus precisa abater esse nível de orgulho. Porque as dores que nós passamos não é para competir com as dores dos nossos irmãos. É para que cada vez que a nossa fé é provada, temos a chance de crescer um pouco mais no Senhor Jesus. E o Senhor levou aquele povo para humilhar eles, para provar
para saber o que estava no coração deles. E volto a perguntar, será que é Deus que precisava saber o que estava no coração daquele povo? Não. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. É aquele povo que precisava saber o que estava no coração deles. Eles achavam que foram tão humilhados durante aquele tempo todo no Egito, foram escravizados, foram abusados. Mas a verdade é, meu amado, que Deus mostrou o que havia no coração deles. Quando Deus deu pão do céu, gente, que nível é esse de desprezo pelas coisas de Deus? Certa vez o pastor Paulo estava pregando e ele usou essa palavra, eu sempre li essa palavra, mas nunca doeu tanto como naquele dia, né? Eles chegaram a falar para Deus, esse pão vil, esse pão desprezível, a gente quer carne. Meu Deus, e quantas vezes Deus está fazendo tanto, e a gente só falta falar, não Deus, obrigada, eu quero outra coisa. Deus está fazendo, Deus está realizando, e você continua reclamando. Tem hora que os processos precisa colocar o nosso coração para fora. E a gente volta para o nosso ceguinho. Aquele homem, ele viu Jesus passando. E ele ficou na dele. Ele não se vitimizou. Ele não falou como foi abandonado. Ele não falou como ele não podia entrar no templo. Como a sociedade condenava. Como todo mundo falava que ele era pecador. Ele só ficou esperando a bondade de Deus alcançar ele. Ele não teve nenhum gesto extravagante. Mas como nas palavras do meu marido, o maior gesto extravagante de amor de Deus foi até ele. Ele não podia ir no templo, mas o Filho de Deus foi até ele. Por isso, nessa noite eu te convido a se colocar de pé. As curas, as nossas necessidades, as nossas causas, precisam ser direcionadas para a glória de Deus. Eu lembro que eu quebrei o pé, e quando eu quebrei o pé, eu orei muito para não ter quebrado o pé. Eu caí, e quando eu caí na frente da casa da minha mãe, eu estava levando a Beca, e a Beca estava fazendo muita pirraça, e quando eu caí, eu sabia que eu tinha fraturado, porque eu tive que colocar meu dedinho no lugar. Então eu peguei o dedinho, abaixei ele, na hora eu vi, eu falei, quebrou, mas não foi nada, em nome de Jesus. E fiquei 2 dias. Aí eu vim para a igreja, o pastor Celso falou bem assim, vai, porque teve extravasamento, você fraturou. Mas eu fui para o hospital, eu com a minha mãe, não quebrou em nome de Jesus, não quebrou em nome de Jesus, não quebrou em nome de Jesus. Eu cheguei no hospital e estava quebrado em nome de Jesus, estava quebrado. E eu fiquei muito triste, porque eu não podia cuidar da minha casa. Eu amo cuidar da minha casa, gente, eu amo lavar roupa, eu amo limpar a casa, eu amo tudo com coisa de casa, eu gosto mesmo. E eu fiquei muito chateada, porque eu não podia cuidar da casa, porque eu tive que receber ajuda. Eu fiquei muito chateada, porque eu tinha uma viagem marcada, e eu não pude viajar, eu tive que cancelar a viagem. E eu orei muito para eu ficar bem, porque ia ser um incômodo na minha agenda, eu ficar doente. Mas em nenhum momento eu orei para que eu fosse curada para a glória de Deus. E quantas vezes os nossos problemas são apenas um incômodo na nossa agenda. Mas a gente se esquece que na vida do cristão as nossas tribulações devem glorificar a Deus. Quando a gente aprender de verdade o sentido da oração, seja feita a sua vontade, assim como é no céu. O lugar de maior autoridade, aonde o Senhor está, que seja na terra. Que a terra também seja um lugar, Senhor, a minha terra, a minha vida, um lugar onde o Senhor tem autoridade. Aí sim, teremos contentamento e alegria até mesmo em meio às aflições. Acho que o salmista Davi diz, me foi bom ter sido afligido. Se a gente descobrisse o prazer que existe, a alegria que existe em chorar. A palavra em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, fala, bem-aventurado os que choram. A gente usaria menos a bibliografia de outras pessoas. A gente sentaria no nosso quarto e a gente não precisaria ser impulsionado, incentivado pelo sermão de alguém. A gente teria a nossa própria história com Deus e teria tanto para falar, porque agora a gente já não conhece mais Ele de ouvir falar, mas de com Ele andar. Por isso nessa noite pede, Senhor Jesus, queremos ser uma igreja, Senhor, que sabe andar contigo.
Uma igreja, Senhor, que não olha para o relógio, Senhor Jesus, para que o culto acabe. Mas uma igreja, Senhor Jesus, que olha para o relógio esperando esse culto começar. Uma igreja que desperta na madrugada. Não é porque a gente está preocupado, Senhor, com o dia de amanhã, porque a gente sabe que esse dia pertence a Ti, mas a gente acorda porque o Senhor ama quem busca na madrugada, e temos esse desejo de ser amado por Ti. Queremos ser essa igreja, Senhor, que apesar de ser difícil, ficar num lugar de humilhação, parado, Senhor, sendo acusado, sendo julgado, mas estamos onde o Senhor nos colocou, esperando nos encontrar com o Senhor. Por isso abra os nossos olhos nessa noite, nos leva a um nível de intimidade, de relacionamento, de santificação. Não queremos ser uma igreja que ouve louvores, mas queremos ter os nossos próprios louvores contigo. Não queremos ser uma igreja que ouve as pregações, Senhor, mas queremos gerar dentro de nós essa palavra, Senhor, essa vida eterna. Queremos ser essa nuvem de testemunho, encorajando os nossos filhos, os nossos maridos, as nossas esposas, os nossos pais, Senhor, porque o que existe em nós, Senhor, é a Tua presença, é o Deus Emanuel. É o Deus que vai aonde a gente vai, é o Deus que fica onde a gente fica. Por isso, Jesus, nos dê mais fome, nos dê mais sede, que continuemos queimando para Ti, que a nossa cura, que as nossas bênçãos, Senhor, não venha ser para nos esquecer do Senhor, não venha ser para planejar o próximo passeio, não venha ser para procurar, Senhor, uma porta de emprego, mas seja para dizer que existe um Deus vivo, um Deus que é o mesmo que faz, que realizou ontem, que faz hoje e que continuará fazendo eternamente, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém.